Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o terceiro vídeo, né, sobre questões de política. O primeiro eu fiz só utilizando a Bíblia. O segundo vídeo foi utilizando o Espírito de Profecia, que não deu para falar tudo que tinha para ser falado. Então, aqui está mais algumas partes complementando, né? São outros assuntos, não mais aquele assunto que foi escrito por Lenz, né? O Arthur Lenz, né? O neto de Ellen White, que deu até um rolo, né? Eu tinha esquecido quem foi o pai e também não procurei dessa vez. E aqui tá ventando muito e daqui a pouco bagunça cabelo, bagunça tudo. Bom, meus irmãos, é chegado o tempo de nós nos prepararmos, estarmos nos preparando para as mansões celestiais. Nós pregamos a mensagem dos últimos dias. Nós vivemos os últimos dias. Nós temos que ser um povo diferente. Nós temos que ser o povo que realmente acreditamos nos últimos dias. Ellen White e os pioneiros ali do Adventismo acreditavam que Jesus voltaria no tempo deles. E eles fizeram tudo para que se cumprisse a promessa da vinda de Jesus. Muitos vendiam, se desfaziam dos seus terrenos, se desfaziam de suas casas e viviam a mensagem presente, viviam como se fosse o último dia. Nós recebemos a mensagem do Senhor para os nossos últimos dias. Nós temos que nos preparar, né? Nos desfazermos da bagagem do mundo, da bagagem do Egito. O povo de Deus, no início, para entrar na Canaã celestial, teve que desfazer das coisas do mundo, teve que se desfazer das coisas do Egito, das tradições, dos costumes do Egito. Nós somos um povo escolhido por Deus para morar nas mansões celestiais. Nós temos que nos dispor, né? Nos entregar cada vez mais nas mãos de Deus, para que Ele possa nos guiar até as mansões celestiais. Nós não somos deste mundo. Meus irmãos, nós vamos continuar lendo aqui o que a serva do Senhor escreveu para nós, nos alertando como viver nos últimos dias, como viver em meio a essas questões políticas. O texto esquecido, né, que muitos esquecem, que muitos dizem que Ellen G. White escreveu isso e o contexto não é deixar de voltar. Muitos dizem isso. Observemos, vamos estudar. Obreiros evangélicos. A causa da paralisia moral. E a gente vai estudando. Como podem homens e mulheres cristãos tolerar esse mal? Há uma causa para a paralisia moral da sociedade. Nossas leis apoiam um mal que lhes está dominando a própria base. Muitos lamentam o mal que sabem existir, mas se consideram livres de qualquer responsabilidade no assunto. Isso não pode ser. Todo indivíduo, observem, todo indivíduo exerce uma influência na sociedade. Todos nós exercemos uma influência na sociedade. O nosso comportamento vai dizer como é o nosso proceder cristão. Em nossa terra favorecida, todo eleitor tem de certo modo, voz em decidir que espécie de leis hão de reger a nação. Será que nós temos voz mesmo, como eleitor, como, né, cidadãos desse país? Será que nós temos voz? Será que os políticos obedecem à voz do povo? Será que eles fazem o que o povo fala, o que o povo manda? Eles estão lá para trabalhar para nós, por nós? Mas será que é assim realmente que está acontecendo? É isso que acontece? Observemos.
não deviam sua influência e voto ser postos do lado da temperança e da virtude? É uma pergunta. Ela não fez nenhuma afirmação. Muitos utilizam esse texto e faz como uma afirmação, né? Dizendo que nós temos que votar porque nós não influencia ninguém. Não deveriam sua influência e voto ser postos do lado da temperança e da virtude? Olhemos para os candidatos que aí estão. Qual a temperança? Qual deles vive, né? Temperança. O atual presidente está na ONU, né? Foi participar da ONU, né? Esses dias. E está na internet. Saiu e chamou seus companheiros para irem para um restaurante. E um churrasquinho, sabe? Esse povo gosta de churrasquinho. Qual é a temperança que existe? Né? Como no vídeo anterior eu falei, né? Um quer cervejinha, churrasquinho, mas, né? O pobre tem direito a cervejinha, churrasquinho. E o outro vive isso. É cervejinha, churrasquinho, meus irmãos. Será que nós estamos votando com consciência? Qual deles chega mais perto da Bíblia? Não existe nenhum. Que virtude há nestes homens? Quais são as virtudes destes homens? Podemos apelar para os amigos da temperança, a fim de que promovam a união para o conflito e para procurar impedir a onda do mal, que está desmoralizando o mundo, mas de que valem todos os nossos esforços enquanto os negociantes de bebidas alcoólicas forem apoiados por lei. De que vale todos os nossos esforços? Enquanto os negociantes de bebidas alcoólicas forem apoiados por leis. Qual foi o presidente no Brasil que impediu? Aí agora tem, né? Um quer legalizar, dizem, né? Dizem que um quer legalizar as drogas, que um homem só não pode fazer isso, né? Um homem só não faz, possa ser o presidente que for, e o outro é contra. Mas qual foi deles que botou alguma lei para que proibisse venda de bebidas alcoólicas em nosso país? Qual deles? Enquanto não for proibido essas vendas de bebidas alcoólicas, meu irmão, nossos esforços para fazer algum bem não vai valer de nada. De nada. Está aqui. Deverá a maldição da intemperança, permanecer para sempre. Deverá a maldição da intemperança permanecer para sempre como uma mancha sobre nossa terra? Há de ela assolar todos os anos qual fogo devorador? Milhares de lares felizes? Enquanto existe a venda de bebidas alcoólicas, né? É livre, né? A venda é livre. Então, meus irmãos, não temos nada a fazer. Isso é um mal que assola a nação. E olha só que eles apoiam, eles compram, eles bebem, eles se embriagam. Meus irmãos, meus amados, a palavra de Deus diz que nós temos que ser sóbrios. Nós temos que ser sóbrios. E ainda muita gente, meus irmãos, chega e diz que agora está aí. Todo mundo todos eles querem o seu voto. Todos eles querem o nosso voto. Aí um fica com um bando de cristão de um lado, outro fica com um bando de cristão do outro, querendo o voto do cristão. Não está vendo o que está acontecendo? Eles querem o voto. Agora, todos eles se embriagam, todos eles gostam de curtir, gostam de beber, gastar dinheiro como querem. São esses homens que nós estamos querendo dar nosso voto para reger a nossa nação? Nós somos guiados por Deus. A nossa pátria não é neste mundo.
Falamos nos resultados tremendos em face deles e cogitamos no que poderemos fazer com esses terríveis resultados, ao passo que muitas vezes toleramos e até sancionamos a causa dos mesmos. Os defensores da temperança deixam de cumprir todo o seu dever, a menos que exerçam sua influência pela palavra e pelo voto. Pela palavra e pelo exemplo. Pela palavra e pelo exemplo. Que exemplo nós temos desses homens? Palavra, pena e voto, em favor da proibição e abstinência. Em favor da proibição e abstinência total. É escusado pensar que Deus opere um milagre para efetuar essa reforma, afastando assim a necessidade de esforço de nossa parte. Nós mesmos precisamos de agarrar-nos com esse gigante inimigo, tendo como divisa não transigir nem cessar nossos esforços até que a vitória seja alcançada. Nós temos que lutar contra os nossos vícios. Meus irmãos, esses homens precisam lutar contra esse vício, contra os desejos da carne. Essas leis têm que ser sancionadas no nosso país. Tem que proibir a venda de bebidas alcoólicas. Mas qual foi o único presidente que proibiu isso? Nenhum. Todos eles fazem igual os pagãos. Todos agem da mesma forma. Que se pode fazer para deter a avolumada onda do mal? Façam-se e impunham-se rigorosamente leis proibindo a venda e o uso de bebidas alcoólicas. Qual é deles que fazem isso? Hein? Vamos, quer estar de acordo com o Espírito de Profecia? Vamos estar. Obreiros evangélicos, né? 300, página 387, né? Eu não peguei, mas de 375 a 388, se eu não me engano, tá lá, 395, a gente vai ver. Obreiros evangélicos aqui, comecei na página 387, parágrafo 1 e já vai. Aqui está no 388, parágrafo 1, né? Façam-se e impunham-se rigorosamente leis proibindo a venda e o uso de bebidas alcoólicas. Façam-se todos os esforços para estimular os ébrios a voltarem à temperança e à virtude. Como é que eles vão fazer? Meus irmãos, esse não é o trabalho deles. O que eles estão fazendo? Olha só, não é eles que têm que dar exemplo, bom exemplo. Eles se embriagam. Eles gastam dinheiro público com cachaça, com bebidas alcoólicas. E a gente acha normal, é comum. Como é que eles... Olha só. Façam-se todos os esforços para estimular os ébrios, os cachaceiros, a voltarem à temperança e à virtude. Esse é o papel do cristão, né? É o nosso papel. Agora, me respondam vocês, que muitos dizem que esses homens são cristãos. Falsos cristãos, falsos mestres, falsos enganadores, vocês não percebem? Será que vocês que apoiam a questão do voto, que devemos votar sim, será que não percebem? Que é engano puro? Mais do que isto, porém, é necessário para banir de nossa terra a maldição da embriaguez. Extinga-se o apetite pelas bebidas intoxicantes e está então findo o seu uso e comércio. Esta obra compete em grande parte aos pais. Deem eles, por uma estrita temperança pessoal, o devido cunho de caráter a seus filhos, educando-os então no temor de Deus, em hábitos de renúncia e domínio de si mesmo. A mocidade assim exercitada
Terá fibra moral para resistir à tentação e para reger o apetite e a paixão. Ficarão inabaláveis diante da loucura e extravagância que estão corrompendo a sociedade. E esses homens não merecem nosso voto. A prosperidade de uma nação depende da virtude e inteligência de seus cidadãos. Para garantir essas bênçãos, são indispensáveis hábitos de estrita temperança. A história dos reinos antigos acha-se repleta de lições de advertência para nós. O luxo, a condescendência consigo mesmo e as extravagâncias preparavam o caminho para sua queda. Resta ver se nossa própria república se deixará divertir por seu exemplo, evitando a sorte deles. Aqui está na Review and Herald, 8 de novembro de 1881. Página Obreiro Evangélico, página 388, parágrafo 2. Deixa eu pegar aqui outro tópico aqui. Nossa atitude quanto à política. Obreiro Evangélico. Nossa atitude quanto à política. Aos mestres e diretores de nossas escolas. Aos mestres e diretores de nossas escolas. Obreiro Evangélico, página 391. Aqueles a cujo cargo se acham nossas instituições e escolas devem se acautelar diligentemente, não seja que, por suas palavras e sentimentos, levem os alunos por caminhos falsos. Os que ensinam a Bíblia em nossas igrejas e escolas não se acham na liberdade de se unir aos que manifestam seus preconceitos, a favor ou contra homens e medidas políticos, pois assim fazendo incitam o espírito dos outros, levando cada um a defender suas ideias favoritas. Existem entre os que professam crer na verdade presente. Olha só, verdade presente. Alguns que serão assim incitados a exprimir seus sentimentos e suas preferências políticas, de maneira que se introduzirá na igreja a divisão. Obreiro Evangélico, página 391, parágrafo 1. O Senhor quer que seu povo enterre as questões políticas. O Senhor quer que seu povo enterre as questões políticas. Sobre esses assuntos, o silêncio é eloquência. Cristo convida seus seguidores a chegarem à unidade nos puros princípios evangélicos, que são positivamente revelados na palavra de Deus. Não podemos com segurança votar por partidos políticos, pois não sabemos em quem votamos. Não podemos com segurança tomar parte em nenhum plano político. Não podemos trabalhar para agradar a homens que irão empregar sua influência para reprimir a liberdade religiosa e pôr em execução medidas opressivas para levar ou compelir seus semelhantes a observar o domingo como sábado. Nunca foi da vontade de Deus que religião e política se unissem. Nunca foi da vontade de Deus. E a gente está vendo que quando eles se unem, é para oprimir o povo de Deus. A opressão do povo de Deus vem dessa união. Estado, né? O poder religioso e o Estado. Religião e Estado. Meus irmãos, aqui nós vemos muito bem claro. Vou continuar ainda. Obreiros Evangélico 391. E ele fala para o povo de Deus, para os mestres, aos mestres e diretores de nossas escolas, o que tem que ser ensinado nas escolas adventistas do sétimo dia. A educação que nós temos aprendido nas nossas escolas, será que funciona? O povo não deve votar. Que segurança nós temos
homens intemperantes, homens que vivem embriagados. E outra mais, meus irmãos, o cara que se diz ser um cristão, um é assim, se declara logo, eu sou desse jeito. O outro é mentiroso. O cara que se diz cristão, aí vive de churrasquinho em churrasco, tomando cachaça com seus ministros. Meus irmãos, abram os olhos. Obreiros evangélicos, estudem obreiros evangélicos sobre a questões quanto à política, nossa atitude quanto à política. Nossa atitude é essa, vamos continuar aqui. O primeiro dia da semana não é um dia para ser reverenciado, é um sábado espúrio, e os membros da família do Senhor não podem ter parte com os homens que o exaltam e violam a lei de Deus, pisando o seu sábado. O povo de Deus não deve votar para colocar tais homens em cargos oficiais, pois assim fazendo, são participantes nos pecados que eles cometem enquanto investidos desses cargos. Nós somos cúmplices do que eles fazem. O poder civil e o protestantismo apostatado formarão a imagem da besta. Formarão a imagem da besta. O poder civil e o protestantismo apostatado. Quem desses aí guarda o sábado? Quem desses aí proclamam a lei do Senhor? Quem desses aí proclamam a vinda de Jesus Cristo, como realmente ela é? Abram os olhos, meus irmãos. Não devemos transigir com os princípios para ceder às opiniões e preconceitos que talvez animássemos antes de nos unir com o povo observador dos mandamentos de Deus. Temo-nos alistado no exército do Senhor, e não nos cabe combater do lado do inimigo, mas do lado de Cristo, onde podemos ser todo unido em sentimento, ação, espírito e comunhão. Os que são deveras cristãos são ramos da videira verdadeira e darão o mesmo fruto que ela. Agirão em harmonia, em comunhão cristã. Não usarão distintivos políticos, mas os de Cristo. Obreiros Evangélicos, página 392. Parágrafo 1, acho que é parágrafo 3 aqui já. Os que são de verdade, os que são deveras, cristãos de verdade, são ramos da videira verdadeira e darão o mesmo fruto que ela. Agirão em harmonia, em comunhão cristã. Não usarão distintivos políticos, mas os de Cristo. Que devemos então fazer? A pergunta: deixai os assuntos políticos em paz. Não vos prendais a um jugo desigual. Nós estamos nos colocando em igualdade com o mundo, com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? 2 Coríntios, capítulo 6, 14 e 15. Que pode haver de comum entre esses partidos? Não pode haver sociedade nem comunhão. Obreiros Evangélicos, página 392. Parágrafo 2. A palavra sociedade importa em participação, parceria. Deus emprega as mais vigorosas imagens para mostrar que não deve haver união entre partidos mundanos e aqueles que estão buscando a justiça de Cristo. Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas e a justiça? Não deve haver união entre partidos mundanos e aqueles que estão buscando a justiça de Cristo. O caráter de Cristo. Não tem nada a ver com política. Deixa eu ver aqui. Onde é que está?
Nenhuma, absolutamente nenhuma. A luz representa a justiça, as trevas a injustiça. Os cristãos saíram das trevas para a luz. Eles se revestiram de Cristo e a, usam a divisa da verdade e obediência. São rígidos pelos princípios elevados e santos que Cristo exemplificou em sua vida. Os mestres na igreja ou na escola que se distinguem por seu zelo na política, observem, meus irmãos, tem gente falando por aí mentiras, dizendo que se você quiser participar, quiser ser um candidato, um político, você pode, você é livre e Deus apoia. Deus não apoia. E andam falando que Ellen White apoiou e que apoia. Não apoia, meus irmãos. Os mestres na igreja ou na escola, olha só a educação que nossos filhos têm que ter, que se distinguem por seu zelo na política, devem ser destituídos sem demora de seu trabalho e suas responsabilidades, pois o Senhor não cooperará com eles. O dízimo não deve ser empregado para pagar ninguém, para discursar sobre questões políticas. Todo mestre, ministro ou dirigente em nossas igrejas, mestre, ministros ou dirigente em nossas fileiras, que é agitado pelo desejo de ventilar suas opiniões sobre questões políticas, falar sobre suas opiniões. Minha opinião é que vocês devem votar em fulano porque, meus irmãos, está tudo errado. Esse cara que fala isso não deve ser nunca. E ele não é nunca um ancião de Deus, nem um pastor de Deus, um ministro de Deus fiel, não é nunca. Aqui fala a serva do Senhor, Ellen G. White. Desejo de ventilar suas opiniões sobre questões políticas. Deve-se se converter pela crença na verdade, ou renunciar à sua obra. Sua influência deve ser a de um co-obreiro de Deus no conquistar almas para Cristo, ou devem ser-lhe caçadas as credenciais. Se ele não muda, há de ser nocivo, apenas nocivo. Prejudicial à obra de Deus. Totalmente errado, meus irmãos. Obreiros Evangélicos, página 393, parágrafo 1. Meus irmãos, é complicado, mas existe muita gente falando muita coisa errada. Está aqui, obreiros evangélicos, meus irmãos. Vamos estudar, vamos buscar por nós mesmos, não vamos acreditar no que fulano e ciclano está dizendo, não. Não acredite nem em mim. Busquem obreiros evangélicos. Vejam o que está lá falando sobre a questão política. Como no vídeo anterior, os irmãos Ellen White, a liderança ficaram neutra na questão política, lá do caso de Abraham Lincoln, quando alguns irmãos votaram em Abraham Lincoln. Alguns irmãos votaram em Abraham Lincoln. A liderança não votou. Os pioneiros não votaram. Eles ficaram neutros. No segundo vídeo que eu gravei, está lá falando dessa questão. Ficaram neutros, não votaram. Eles apenas não falaram mal, não falaram contra os irmãos que votaram. Cada um teve a sua liberdade de escolha. Eles escolheram votar, votaram. Mas a liderança não votou. Apartai-vos, rogo aos meus irmãos, designados para educar, que mudem sua maneira de agir. Um ancião, ele é designado para educar. Um pastor, um líder, um obreiro evangélico é designado para educar. Mas olha só a educação que está dando. Que você deve votar, porque você deve buscar o que se adequada melhor. Não existe isso. Que mudem sua maneira de agir. É um engano de vossa parte o ligar vossos interesses com qualquer partido político. Aí vem para cá com uma conversa fiada, meus irmãos, de dizer que é apartidário.
Não sou de partido nenhum, mas, meu irmão, quando você vota, quando se dá seu voto a um político, ele é de um partido. Então você está sendo apartidário. Você escolheu uma pessoa, você escolheu um partido, meu irmão. Não existe isso. A pessoa é lá de um partido, ciclano é do outro, você foi apartidário. Você foi apartidário, você votou no cara, mas ele pertence a um partido. Meus irmãos, há muita incoerência no que se é falado. Com qualquer partido político. Dá o vosso voto com eles ou por eles. Com eles ou por eles. Os que ocupam o lugar de educadores, de ministros, de colaboradores de Deus, em qualquer sentido, não têm batalhas a travar no mundo político. Sua cidadania se acha nos céus. Deus pede-lhes que permaneça como um povo separado e peculiar. Ele não quer que haja cismas no corpo de crentes. Seu povo tem de possuir os elementos de reconciliação. Obreiros Evangélicos, página 393, parágrafo 3. Nossa atitude quanto à política. Estão observando o que é que nós temos que fazer? Qual é a nossa atitude quanto à política? É porventura sua obra fazer inimigos no mundo político? Não. Não. Eles têm de permanecer como súditos do reino de Cristo, levando a bandeira em que se acha inscrito os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Tem de ter a responsabilidade de uma obra especial, de uma especial mensagem. Temos uma responsabilidade individual e isso tem de ser revelado em presença do universo celeste, dos anjos e dos homens. Deus não nos pede que ampliemos nossa influência, misturando-nos com a sociedade, ligando-nos com os homens em questões políticas, mas ficando como partes individuais de seu grande todo, como tendo Cristo como nossa cabeça. Cristo é nosso príncipe e como súditos seus, cumpre-nos realizar a obra que nos foi designada por Deus. Obreiros Evangélicos, página 393, parágrafo 4. Talvez se pergunte, não devemos ter ligação alguma com o mundo? A palavra do Senhor tem de ser nosso guia. Qualquer ligação com os infiéis e incrédulos que nos viesse identificar com eles é proibida pela palavra. Temos de sair do meio deles e ser separados em caso algum, devemos unir-nos a eles em seus planos de trabalho. Mas não devemos viver isoladamente. Cumpre-nos fazer aos mundanos todo o bem que nos seja possível. Cumpre-nos fazer aos mundanos todo o bem que seja possível. Exercer cidadania, meu irmão, não é votar. Exercer cidadania é ser um bom cidadão. É você ver um mundano, um necessitado, precisando da sua ajuda e você ajudar. Mas tem muitos aí falsos mestres, falsos enganadores, né? Enganadores, falsos cristos, que vive dizendo que você, para exercer sua cidadania, você tem que votar. É um mentiroso. Cristo nos deu um exemplo disto, quando convidado a comer com publicanos e pecadores. Não se recusava. É dessa maneira que nós não podemos nos afastar dos mundanos, é ajudando, né? É não fazer distinção. Agora, em questões políticas, em questões de trabalhos, meus irmãos, observem o que a serva do Senhor está nos dizendo. Existem muitos trabalhos aí que para nós aos nossos olhos é caminho bom, mas no final é caminho de morte. Sabe por que caminho de morte? Porque aos poucos vai nos distanciando de Deus. Vai nos distanciando de Deus. Qual é a educação? Qual é a verdadeira educação? Aquela que Cristo aprendeu. Saúde. Qual é a verdadeira saúde? O que é que nós devemos pregar sobre educação, sobre saúde, meus irmãos? Nós temos que pregar
aquilo que está na palavra de Deus. Quem cura? Deus. Temos os 8 remédios naturais. Meus irmãos, nós temos a cura pela natureza, pelas plantas. Observe, meus irmãos, em que trabalho nós estamos metidos. São assuntos que devem ser estudados. É a questão da educação e a saúde. Tem que ser são assuntos que têm que ser estudados e mostrado ao povo que estamos fazendo errado. Cristo nos deu um exemplo disso, quando convidado a comer com publicanos e pecadores, não se recusava, pois de nenhum outro modo, senão misturando-se com eles, poderia chegar a essa classe, mas em toda ocasião puxava temas de conversação que lhes apresentavam ao Espírito os interesses eternos, e ele nos ordena: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Obreiros Evangélicos, página 394, parágrafo 2. Quanto à questão da temperança, assume sem vacilação vossa atitude. Sede firmes como a rocha, não participeis dos pecados dos outros. Obreiros Evangélicos, página 394, parágrafo 3. Há uma grande vinha a ser cultivada, mas conquanto os cristãos tenham de trabalhar entre os incrédulos, não se devem parecer com os mundanos, não devem gastar seu tempo a falar de política e agir em favor dela, pois assim fazendo, dão oportunidade ao inimigo de penetrar e causar desinteligência e discórdias. Aqueles dentre os ministros que desejam ser políticos devem perder suas credenciais, pois essa obra Deus não deu a elevados, nem a humildes dentre o seu povo. Oh, glória! Tem gente por aí mentindo, meus irmãos. Dizendo que se for da sua vontade, se for do desejo do teu coração, né? Se afilie a partido, né? Se candidate, seja um político, meus irmãos. É engano satânico. Né? Deus pede a todos, né? Obreiros Evangélicos, página 395, acho que é 5, parágrafo 1. Deus pede a todos quantos ministram em palavras e doutrina, que deem à trombeta um sonido certo. Todos quantos receberam a Cristo, ministros e membros leigos, devem levantar-se e resplandecer, pois grandes perigos se acham iminentes sobre nós. Satanás está agitando os... Aqui, terminando já. Satanás está agitando os poderes da terra. Tudo neste mundo se acha em confusão. Deus pede a seu povo que mantenha acima de tudo a bandeira que apresenta a mensagem do terceiro anjo. Os filhos de Deus têm de se separar da política, de toda aliança com os incrédulos. Não devem ligar seus interesses aos do mundo. Provai vossa aliança comigo, diz ele, permanecendo como minha herança escolhida, como um povo zeloso de boas obras. Não tomeis parte em lutas políticas. Separai-vos do mundo. Refreai-vos quanto a introduzir na igreja ou escola ideias que hão de levar a contendas e perturbações. As dissensões são o veneno moral introduzido no organismo pelos seres humanos egoístas. Deus quer que seus servos tenham clara percepção, verdadeira e nobre dignidade, para que sua influência manifeste o poder da verdade. Obreiros Evangélicos, página 395, parágrafo 3. A vida cristã não deve ser vivida a esmo ou depender de emoções. A verdadeira influência cristã exercida para a realização da obra designada por Deus é um precioso instrumento e não se deve unir com política.
ou ligar em aliança com incrédulos. Deus tem de ser o centro da atração, de atração. Toda mente em que o Espírito Santo opera, satisfar-se-á com ele. Carta 95, 16 de junho de 1888. Obreiros Evangélicos, página 395, parágrafo 4. Nenhum de nós vive para si. Romanos 14, 7. Lembrem os que são tentados a imiscuir-se com a política, que todo passo que eles dão tem sua influência sobre outros. Quando ministros ou outros que ocupem posição de responsabilidade fazem observações a respeito desses assuntos, não podem recolher os pensamentos que plantaram em outros espíritos. Sob as tentações de Satanás, puseram em operação uma corrente de circunstâncias conducentes a resultados que eles mal sonham. Um ato, uma palavra, um pensamento atirado à mente do grande ajuntamento humano, caso leve à sanção celestial, dará uma colheita de preciosos frutos. Mas se é inspirado por Satanás, fará brotar a raiz de amargura, com que muitos serão contaminados. Portanto, os despenseiros da graça de Deus, em todo ramo de serviço, estejam alerta quanto a não misturar o comum com o sagrado. Não misturem o comum com o sagrado, o santo com o profano. Por mais de uma vez, Cristo foi solicitado a decidir questões políticas e jurídicas, mas recusava-se a interferir em assuntos temporais. Meus irmãos, nós somos seguidores de quem? De Cristo? Ou de fulano ou de ciclano? Nós somos seguidores de Cristo. Jesus não se meteu nessas questões. Jesus não se misturou. O reino dele não é deste mundo. Nós não pertencemos a este mundo, se nós pertencemos a Cristo. Ele ocupava no mundo o lugar de cabeça do grande reino espiritual, para cujo estabelecimento aqui viera, o reino da justiça. Seus ensinos tornaram claros os princípios enobrecedores, santificadores, que regem seu reino. Mostrou que a justiça, misericórdia e amor são as forças dominantes no reino de Jeová. Testemunhos para a igreja. Eu acho que é volume 9, página 218. Obreiros Evangélicos, página 396, parágrafo 2. Tudo no Espírito e Profecia, meus irmãos. Tá aí, analisem os textos que foram lidos aí. E vejam, meus irmãos, se realmente é da vontade de Deus que o cristão vote. Revejam. Meus irmãos, tudo que nós lemos aqui, nós vemos que há preocupação de Deus para com nós. Se nós votarmos, meus irmãos, e nós acreditamos que estamos no fim do tempo, mas queremos nos intrometer com questões políticas. Nós queremos dar o nosso voto porque queremos que eles mudem alguma coisa no mundo. Não vai mudar. Não vai mudar. Não vai melhorar nada. É uma excitação satânica que está acontecendo nesse tempo. Tem muita gente, são partidos divididos dentro da igreja, meus irmãos. Infelizmente, a liderança está aqui. A liderança tem que ensinar nas nossas igrejas e nas escolas que não deve haver isso nas igrejas. Tem que ser ensinado isso, mas não está sendo ensinado. O meu povo perece por falta de conhecimento. Por quê? Porque tu, ó sacerdote, rejeitaste a minha palavra. Tu, ó sacerdote, não pregastes a minha palavra. Não deste o sonido certo na trombeta. Meus irmãos, a serva do Senhor nos escreveu para nós. Não é seguro votar. Não é seguro votar. Nós estamos aí vendo leis e mais leis, meus irmãos, de opressão, tirando a liberdade religiosa, nossa liberdade de consciência. Nós não podemos mais escolher nada. Os políticos é quem escolhe por nós. Onde é que está o poder de nossa voz lá?
Não existe isso. Nosso voto não está servindo de nada. Não está fazendo com que aconteçam mudanças. Todos são embriagados, bêbados, todos eles. E muitos mentirosos que ficam dizendo que é cristão e vivem bebendo em farra, curtindo. Infelizmente tem muitos no meio do povo de Deus que está assim. Joio e trigo. Mas infelizmente também tem muitos no meio daqueles que professam ser da verdade presente. Meus irmãos, observem. Foi falado aqui sobre os da verdade presente. Nós temos que tomar cuidado. Fazer uma reforma em nossa vida. Reforma de saúde. Reforma do vestuário. Reforma da nossa mente, meus irmãos. Nós temos que libertar nossa mente da escravidão. Desde quando nós temos que deixar? Meus irmãos, quem tem que guiar nossa mente é o Espírito Santo. Não é o ser humano. Que tem que falar por nós, você deve fazer isso porque deve fazer, porque tem que fazer. Não, não é desse jeito. Nós temos que fazer conforme está na palavra do Senhor. Conforme assim diz o Senhor, não assim diz o homem. Forte abraço, meus irmãos. E me desculpem, mais uma vez ficou longo o vídeo. São muitas coisas, meus irmãos, que não pode ser deixado de fora. Não pode ser deixado de fora.